Bom dia, irmãos. Saúde da igreja mais uma vez, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje a igreja está dividida entre homens e mulheres. Estão fazendo o costume da congregação cristã, né? Mulheres sentam do lado, homens sentam do outro. Mas está faltando o véu na cabeça. Cadê o véu? E os homens tudo de terno e gravata lá, né? Então, irmãos, vamos continuar o nosso estudo do ensino cronológico. Eu acho que o frio espantou alguns alunos, né? Essa noite fez muito frio, acho que foi uma das noites mais frias que teve aqui. Essa noite eu trabalhei, acho que fez 5 graus de madrugada. 5 graus. 5 graus, né? Fez muito frio. Essa noite fez frio demais. Acho que foi uma das noites mais frias desse ano que eu passei aqui, né? Ano passado teve bastante noite fria, eu lembro. Acho que ano passado eu fui trabalhar lá naquela base que tem lá no Morro Doce. Aí quando eu fui pegar meu carro de manhã para ir embora, tinha uma camada fina de gelo em cima do carro. Aquela região faz mais frio. Faz mais frio, né? Da Anhanguera ali, né? Faz frio, Ribeira da Prata. Então, mas hoje fez frio aqui em Perus. Hoje eu fiquei aqui em Perus, mas fez frio. Mas, então tá bom, irmãos. Acho que conseguiram encarar o frio que estão aqui. Oi? Um pouco de... É bom. É agradável. Tem gente que prefere mais o frio, tem gente que prefere mais o calor, né? Mas é gosto para tudo. Bom dia. Bom dia. Estamos começando. Começando agora. Bom dia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, onde nós estamos estudando. Domingo passado nós falamos sobre a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Nós falamos um pouco sobre a destruição dessa cidade. Era uma cidade que estavam fazendo muitas coisas ruins, que desagradavam a Deus. As pessoas que habitavam nessa cidade estavam desagradando a Deus a tal ponto de Deus se enfurecer contra aquela cidade. Mas Deus salvou Ló e suas filhas. Deus poupou a família de Ló. Mas a esposa de Ló, ela desobedecendo a palavra de Deus, ela olhou para trás. E o ato dela olhar para trás, olhar para a destruição daquela cidade, não significa que ela estava simplesmente curiosa, querendo ver como é que aquela cidade iria ser destruída. Não, ela estava, podemos assim dizer, envolvida com aquela cidade. O coração dela estava naquela cidade. Ela era uma pessoa que amava a prática daquela cidade. Deus, ele vê o coração, nós vimos isso, né? Nós vimos que Deus, ele olha, é a intenção do coração. A intenção do coração. Não adianta nada nós queremos demonstrar uma coisa exteriormente, por fora, mas por dentro nós demonstrarmos outra coisa. Não adianta nada nós dizermos que amamos a Deus, mas o nosso coração está longe de Deus. Porque Deus, ele vê o coração. E falando um pouco sobre isso, nós vimos também que quando Deus, ele renovou a aliança dele, quando ele fez novamente a promessa, falando da promessa dele a Abraão, e ele apareceu a Abraão, a atitude de Abraão, se os irmãos lerem aqui no verso 17, capítulo 17, verso de número 17, aí diz assim: então prostrou-se Abraão com o rosto em terra e riu-se. Abraão, ele riu daquilo que Deus estava falando. Mas essa risada não foi uma risada assim escancarada, exterior, foi uma risada no íntimo dele. Ele duvidou de que Deus iria cumprir a promessa dele. Ele falou, riu-se Abraão e falou: a um homem de 100 anos dará à luz a um filho? A uma mulher de 90 anos dará à luz um filho? Aí ele riu e ele falou: oxalá, que Deus abençoe Ismael, que era o outro filho dele. Aí Deus fala: não é de Ismael que eu vou fazer, que eu estou cumprindo a minha promessa, é do filho que vai nascer de Sara. E quando Deus apareceu novamente a Abraão, os 3 anjos, que era o próprio Deus, os 3 anjos, né, que nós vimos que era a pessoa
do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Eles apareceram ali na tenda a Abraão e ele novamente renovou a promessa que ele havia feito a Abraão, ó, de você eu vou fazer uma grande nação. Aí quem que riu dessa vez? Que estava lá espiando pela porta e riu, foi Sara, né? Se os irmãos lerem aqui o capítulo 18, verso de número 12, ela tomou a mesma atitude que Abraão tomou. E diz assim: assim riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E o verso anterior diz que Sara já havia cessado o costume das mulheres, né? Aquele costume de ovulação, o processo natural que toda mulher tem, 90 anos, né? Então já tinha uma idade avançada. Então ela riu também. E quando o anjo, que era o próprio Deus, falou assim para ela: por que Sara está rindo? Por que a Sara está lá dentro da tenda rindo da nossa promessa? Aí ela ficou meio sem graça. Aí ela tentou mentir: não, eu não ri. E o anjo falou: é certo que você mentiu. É certo que você riu. Nós vimos você rindo. Seu coração está duvidando de nós. E nós vimos que Sara também ela tomou a mesma atitude que Abraão tomou, de duvidar da palavra de Deus, de duvidar da promessa que Deus havia feito. Vocês lembram dessa promessa, meus irmãos? No que consistia a promessa que Deus estava fazendo a Abraão? A promessa que Deus fez a Abraão, ela consistia nesse fator aqui, né, irmãos? Que nós vimos algumas das promessas de Deus. É tornar Abraão uma grande nação, que de Abraão ele faria uma enorme nação, uma nação grande. Através de Abraão sairia uma nação, que nós vamos ver. Ele abençoaria, através de Abraão, abençoaria todos os povos da terra, todas as nações que já existiam, elas seriam abençoadas através de Abraão e libertar os descendentes de Abraão depois de 400 anos de escravidão. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão, que tornaria ele uma grande nação. Deus estava querendo formar uma nação através de Abraão, por isso que ele pediu para que Abraão saísse da terra onde ele morava, lá que era Ur dos Caldeus, e fosse para uma terra aonde Deus ainda iria revelar a ele, porque lá Deus iria fazer ele uma grande nação. Através da família dele, Deus iria formar uma nação que seria a nação de Deus, que seria uma nação governada pelo próprio Deus. Não teria nenhum presidente humano, não teria nenhum rei, naquela época era reis, não teria nenhum rei humano. O próprio rei, o próprio Senhor, o próprio governador daquela nação seria o próprio Deus. Deus iria estabelecer as leis para essa nação, e através dessa nação, ela abençoaria todas as nações da terra. Por quê? Porque todas as nações da terra iriam ver que uma nação governada pelo Deus verdadeiro era uma nação próspera, e todas as nações iriam querer também se aproximar dessa nação. Iriam querer se aproximar desse Deus, iriam querer conhecer esse Deus verdadeiro, da nação a qual viria, da descendência de Abraão. Aí aconteceu o fato da destruição de Sodoma e Gomorra, que Abraão intercede pelo seu sobrinho. Agora eu gostaria que vocês abrissem o capítulo 21, meus irmãos. O capítulo 21 de Gênesis. Só fazendo uma pequena pausa aqui, abrindo um parênteses. Domingo passado eu falei que estava para conversar querendo chamar o meu tio, que é cientista, né? Para falar um pouco sobre quando a gente falou da criação, a questão da evolução, né? E dessa evolução que a gente falou, se todos vieram de Adão e Eva, e depois veio a destruição, veio o dilúvio, e depois todos vieram da família de Noé, como é que existe tantas diferenças de raças, né? Nações com raças de pessoas negras, outras nações com pessoas mais brancas, outras amarelas, né? Raças indígenas, asiáticas, né? E as características físicas são tão diferentes, mas vieram tudo de uma única família, né? De Sem, Cã e Jafé. Todas as nações vieram deles.
Como é que existe tantas diferenças? Questão da evolução, de adaptação do corpo humano, né? Até chegar no ponto ao qual chegou. E eu combinei com ele é um cientista que escreveu um livro, tem um livro publicado, se os irmãos quiserem pesquisar na internet ou comprar pela internet, acho que o livro dele ainda está à venda, pelo que eu pesquisei. Ele escreveu um livro chamado A Religião de Darwin, né? Darwin, quem não sabe, é o pai da teoria da evolução. Pastor, eu estava vendo sobre Darwin, né? Ele falou que quem começou a teoria dele não foi ele. Não foi ele. Ele foi o que propagou, né? Aí ele é considerado o pai da teoria da evolução, mas ele pegou de outra pessoa, de uma outra pessoa que pensou dessa forma. Então, agora que eu vi. Então, irmãos, ele escreveu esse livro, A Teoria de Darwin, a Religião de Darwin, mas ele está trazendo para a questão do cristianismo, né? Ele está refutando a teoria de Darwin e ele está dando palestra em muitas faculdades, né? Depois que ele escreveu esse livro, ele está sendo solicitado em muitas faculdades para falar sobre a tese dele, que ele implantou ali naquele livro. E eu conversei com ele essa semana, falando que a gente queria chamar ele aqui e tal, e ele falou que ele vai vir aqui dia 13 de agosto. Então, no dia 13 de agosto, no horário da IBD, eu já falei com o pastor, e nós vamos estar recebendo ele aqui, o pastor Roberto. Ele é pastor lá em Florianópolis, é um cientista, além de pastor, ele é cientista. O currículo dele, ele foi chamado para trabalhar na NASA, recusou trabalhar na NASA. Aí um irmãozinho me perguntou, nossa, eu vou perguntar para ele como é que ele conseguiu recusar trabalhar na NASA. Ele recusou por causa do ministério dele, ele não queria abrir mão do ministério que ele tinha lá em Florianópolis para ir para a NASA trabalhar com a profissão dele voltada para a ciência, né, cientista, né? Mas ele fez estágio em outros países, tal, então ele é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande para estar falando sobre isso. Então separem as suas dúvidas, separem as suas perguntas, aquelas que eu não consegui responder com relação a isso, né? Que ficou na cabeça de vocês, ou até que eu consegui responder, de repente ele vai responder de uma forma melhor do que eu respondi, é claro, né? Porque ele tem muito mais competência e bagagem para falar sobre isso. Dia 13 de agosto ele vai vir aí, tá? Eu já falei com o pastor, talvez o pastor vai até fazer uma classe única nesse dia, para todo mundo estar assistindo essa palestra dele. Ele gosta muito de dar esse tipo de palestra, é uma pessoa muito, muito sábia nessa área, né? Então tá bom, irmãos, então separem aí, dia 13 de agosto, nós vamos estar recebendo esse cientista aí, pastor cientista. Tá bom, então voltando aqui para o texto, capítulo 21, verso 1, eu vou estar lendo. A palavra de Deus diz assim: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Olha só, meus irmãos, que interessante isso aqui, esse texto dizendo: Deus visitou Sara e Sara deu à luz a um filho. Sara deu luz a um filho. E é interessante a observação assim que a palavra de Deus coloca, que é no tempo determinado que Deus havia prometido. Está escrito aí, não está na Bíblia de vocês também? Ao tempo determinado a qual Deus havia prometido. Quando Deus prometeu enviar um filho a Abraão, Abraão tinha quantos anos? 75 anos. Abraão tinha 75 anos. Agora Abraão já estava na idade de 100 anos. Ele já tinha 100 anos. Ele ficou esperando 25 anos a promessa que Deus havia feito a ele. Ele esperou 25 anos pela promessa a qual Deus havia feito a ele. Isso aqui, meus irmãos, nos ensina o seguinte: que não é no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. A palavra de Deus diz aí que foi no tempo estipulado, determinado por Deus, na hora certa, da maneira correta e do tempo certo. Eu acredito, meus irmãos, que quando Deus fez essa promessa a Abraão, falou para Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar,
porque de ti eu farei uma grande nação. Eu vou te dar um filho, e desse filho ele vai formar uma grande nação. Eu fico imaginando, meus irmãos, que na cabeça de Abraão passou o seguinte: daqui a 9 meses, Deus vai me dar um filho, né? Porque é o tempo de gerar um filho, né? Então daqui a 9 meses eu vou ter um filho. Aí passou 1 ano, passou 2 anos e nada dele ter um filho, né? Aí daqui, Deus me prometeu, Deus falou comigo, então daqui a 9 meses eu vou ter um filho. Passaram-se 25 anos até ele ter um filho. E durante esses 25 anos, meus irmãos, Abraão, ele duvidou também da promessa de Deus, porque Abraão é um ser humano. Quantas vezes, não sei aqui quantos já tiveram a experiência de pedir alguma coisa para Deus, ou você ter a certeza de que Deus está te prometendo alguma coisa e demorar esse tempo para você receber essa coisa, né? Essa resposta de Deus. A irmã ali já levantou a mão, dizendo que, né? Há 12 anos. Há 12 anos. Abraão esperou 25 anos. Então, meus irmãos, hoje em dia ensinam muito, né? As pessoas ensinam muito que para ter fé, você tem que, você pedir e o negócio acontecer. É você pedir e o negócio acontecer imediatamente. E a fé não quer dizer isso. Muito pelo contrário. A fé muitas vezes necessita você saber esperar a hora certa. A hora de Deus, porque a hora de Deus é a hora perfeita. Abraão, ele duvidou. Abraão é considerado na Bíblia como um homem de fé. Mas só que Abraão, nesse percurso, muitas vezes ele duvidou da promessa de Deus também. Nós lemos um texto que ele riu da promessa de Deus, duvidando. E antes dessa dúvida que ele teve, ele duvidou juntamente com a sua esposa e acabou fazendo uma coisa que não foi muito legal, né? Ele tentou adiantar a promessa de Deus através da sua maneira. Ele teve um filho com uma outra mulher que não era sua esposa, né? Ele teve um filho com Agar, que é a serva de Sara, e com a bênção de Sara. Sara falou: não, aqui está minha serva, eu não posso ter filho, vamos fazer dela uma barriga de aluguel, para ela gerar um filho teu e Deus fazer continuar a promessa dele. E Deus reprovou isso daí. Deus falou: não é através de Ismael, não é através dele, de Ismael, que eu prometi, foi através de Sara. É o filho que nascer de Sara que vai propagar a minha promessa. E Deus mesmo assim, mas Deus abençoou o filho de Jacó, que foi Ismael também. Formou dele uma grande nação, que é uma nação que a gente conhece até hoje, existe, que é a nação árabe, né? Que tornou-se uma nação inimiga da nação que veio de Isaac depois. Que hoje, até hoje eles têm guerra nessa região, lá nessa região, né? Eles entram em guerra constantemente. 2 irmãos brigando, essa nação. Nós podemos retratar dessa forma. Judeus e muçulmanos. Os muçulmanos, porque muçulmano é mais a religião, né, deles, né? Que são os árabes, vieram de Ismael. Já os judeus, que é a nação de Israel, ela veio de Isaac, que é a nação da promessa de Deus. Então, são 2 nações que não se dão bem uma com a outra. Nós vemos os constantes conflitos que tem lá por causa de terras. Cada um diz que a terra lhe pertence a ele. Aí Israel fala: não, nós somos os donos dessa terra porque nós somos descendentes de Abraão. Aí os muçulmanos também falam: nós também somos descendentes de Abraão. Nós também temos direito a essa terra. Nosso pai também foi, nosso patriarca foi Abraão, e de fato foi Abraão, né? E Deus de fato falou que abençoaria também a nação de Ismael, mas a nação da promessa seria através de Isaac. Nós vimos isso, não, quando Abraão riu. Aí Deus fala o seguinte: não, Ismael também será uma nação poderosa, 12 príncipes virão dele, será uma nação rica, será uma nação grande, mas a minha promessa consiste em Isaac. A promessa do quê? Da vinda do libertador, que essa vinda do libertador viria através da descendência de Isaac, que traria a libertação a todas as nações da terra, né? E vamos continuar lendo aqui o capítulo 21, que eu quero enfatizar um fato aqui, ó. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Disse Sara:
Deus me trouxe riso, e todo aquele que ouvir rirá comigo. A atitude de Sara nesse momento, lembra que ela riu duvidando? Agora ela estava rindo de alegria. Deus transformou o riso de Sara de dúvida em riso de alegria, né? A galera falou, Deus me deu motivo para estar sorrindo, para estar rindo, contente, eu estou feliz, porque Deus de fato cumpriu a sua promessa em mim, né? Deus transformou o riso de dúvida em riso de alegria. Deus realmente provou ser o Deus dos impossíveis. Ele falou para Sara, quando Sara riu, se vocês lerem os versos depois, por que você está rindo? Acaso há coisa demasiadamente impossível para Deus? Ele pergunta para Sara, né? Há coisa demasiadamente impossível para Deus? Se eu estou dizendo que você vai ter um filho com seus 90 anos, você vai ter um filho com seus 90 anos. Não duvide. E agora ela de fato viu realmente que Deus, para ela, para os olhos humanos né? Há coisas que a palavra de Deus diz, né? Que há coisas na palavra dele, né? Há coisas nas promessas de Deus que ao homem parece loucura, né? Parece loucura. Como uma mulher de 90 anos ter filho, é uma loucura. Igual o caso de Noé, meus irmãos. Imaginem a loucura que foi na época de Noé. Noé construindo uma grande embarcação. Não existia nada naquela época daquele porte. Uma embarcação, ainda mais um navio daquele tamanho que ele estava construindo. Nunca havia chovido na terra. E ele falando que Deus iria destruir a terra com uma chuva. Por isso que ele estava construindo aquela embarcação, porque Deus mandou ele construir aquilo dali. Imagina as pessoas chamando Noé de maluco, falando, mas tinha um propósito. Imagine também as pessoas falando de Abraão. Deus falou com você sair da sua terra para ir uma terra que de você ele vai fazer uma grande nação. Mas como ele vai fazer você uma grande nação? Você já é velho. Sua mulher já tem uma idade avançada e não pode ter filho. Naquela época, as mulheres que não podiam ter filho eram consideradas amaldiçoadas, né? Aí devem falar, a sua mulher é amaldiçoada. Porque as pessoas naquela época também não tinham tanto pudor, né? A sua mulher é amaldiçoada, você já tem a idade avançada. Como é que você vai ter filho? Como é que você vai formar uma grande nação? Né? E Deus provou realmente. O que ele promete, ele dá. Ele fez uma promessa com Abraão. E ele iria cumprir essa promessa. Independente da dúvida, independente do que acontecesse, Deus iria cumprir essa promessa. Foi uma promessa que ele fez com Abraão incondicional. Ele não falou, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Deus falou, não, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação. Ele estava prometendo incondicionalmente, de você vai vir uma grande nação. De você. E Deus assim fez. E fez dele, fez nascer, e fez com que o filho da promessa nascesse, que é Isaac, né? Isaac. Então nós vimos aqui que Deus transformou o choro de Sara em alegria. Deus transformou o choro de Abraão em riso, transformou em alegria. Então, se você está esperando algo de Deus, espera só mais um pouquinho. Né? Existe uma música que diz, se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Né? Porque se Deus realmente te prometeu de fato que vai fazer algo, Ele vai fazer. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, irmã. Não, com Sara não. E como conseguiu fazer essa grande nação? Uma pessoa só. Porque Isaac teve mais filhos, que nós vamos ver nas próximas lições. E esses filhos de Isaac teve mais filhos, que teve mais filhos, que teve mais filhos, que dividiu as 12 tribos de Israel, que foi dado o nome ali, né, das 12 tribos, e por aí foi. Uma grande nação. São os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Que saiu através de Isaac. Entendeu? Igual aqui, no caso de Noé. No caso de Noé. Desses 3 camaradas aqui, Sem, Cã e Jafé, saiu todas as nações que existem hoje. Mas como? É porque passou muitos anos. Os filhos foram tendo filhos, os netos foram tendo filhos, foram se espalhando pela terra, até formar todas as nações que existem hoje. Todas as espécies. Mostrando, meus irmãos, como eu falei,
eu falei na lição passada, né? A gente às vezes pergunta, por que Deus tolera tanta coisa ruim? Que uma coisa que foi enfatizada semana passada foi o atentado terrorista lá em Londres, né? Novamente, né? Teve um atentado terrorista por mês esse ano lá. Aí falou, por que Deus tolera tanto essas coisas, essas nações ruins? Por que Deus não destrói tudo? Mas Deus já fez isso. Deus já destruiu a humanidade através do dilúvio, né? Exterminou toda a raça ruim que existia na terra, só ficou uma família boa, uma família que temia Deus. Mas de Noé até Abraão vieram muitas pessoas ruins, as coisas também, a maldade havia crescido muito. Aí veio a cidade de Sodoma e Gomorra, que Deus também exterminou, por causa da maldade que aquela cidade praticava, né? Ao ponto de querer ter relações sexuais com os anjos que foram visitar Ló. Nós vimos isso no domingo passado. Deus destruiu aquela cidade. Mas até hoje a maldade não continua no ser humano? Por quê? Porque todos nós somos descendentes de Adão. Nós já nascemos com pecado no nosso coração. Nós já nascemos separados de Deus. Nós já nascemos com a tendência a pecar. Nós nascemos separados de Deus. Depois que Adão pecou, Adão foi o primeiro homem. Todos vieram de Adão. Todos vieram de Adão. Então todos já nascem com pecado, necessitando se aproximar de Deus através desse libertador a qual Ele está prometendo enviar. É o único jeito. O homem, ele não peca, o homem, ele não, podemos assim dizer, ele deixa de praticar a maldade porque ele está num lugar bom. Ele pode estar num lugar bom, mas mesmo assim, ele vai ser inclinado a fazer coisas erradas. E vai fazer coisas erradas. Nós vimos aqui que antes de haver o pecado no homem, antes do pecado existir na terra, o homem era perfeito, à imagem de Deus, ele tinha um relacionamento bom com Deus, Deus o visitava todo dia, falava face a face. Ele estava vivendo num jardim que era considerado o jardim de Deus, que é o jardim do Éden, mas ele não desobedeceu a Deus, mesmo sem haver maldade nenhuma em volta dele. Por quê? Não adianta você estar só num lugar, vou estar aqui na igreja, porque aqui na igreja eu estou protegido de fazer qualquer coisa errada. Você vai fazer coisa errada aqui dentro, se você não vigiar. Vou viver uma vida monástica, igual os monges fazem, né? Vou lá para o meio do mato, vou ficar meditando, rezando, em sintonia com a natureza, e não vou fazer nada de errado. Vai fazer coisa errada sim. A gente pega só o nosso coração, né? Então, irmãos, isso está na natureza humana. As famílias aqui, depois de Noé, muitas foram se afastando de Deus. Muitas foram se afastando de Deus, ao ponto das famílias, ao ponto dessas nações não conhecerem mais a Deus. Elas conheciam o Deus verdadeiro, porque todos vieram de Noé. Noé ensinou seus filhos. Os filhos de Noé ensinaram seus filhos. E assim por diante, mas chegou um determinado ponto da história que um deixou de ensinar, ao ponto da nação esquecer completamente do Deus verdadeiro, ao ponto de Deus sentir a necessidade de formar uma nação para que essas nações que se afastaram do Deus verdadeiro se aproximem novamente. E Deus iria fazer isso através da nação que Ele iria criar através de Abraão. Esse é o objetivo maior de Deus querer formar essa nação. Não é para Ele ter uma nação para Ele, eu quero ter uma nação para mim onde eu serei rei, não. A intenção de Deus era que todas as nações fossem salvas através dessa nação, né? A intenção de Deus sempre foi salvar o homem, livrar o homem da morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, se nós estamos no pecado, a nossa condenação é a morte. E só existe um jeito de nós livrarmos isso, é pagando o preço do pecado. E qual é o preço do pecado? É morrer. É morrer. Mas Deus estava providenciando um meio, um que poderia pagar esse preço. Somente uma pessoa poderia pagar esse preço. E nós vamos ver isso. Vamos abrir agora no capítulo 22. E nós vamos ver que Abraão vai passar por uma prova. E vamos ver, meus irmãos, que muitas vezes nós vamos ver a diferença de tentação para a diferença de provação. Tentação é uma coisa, provação é outra. A tentação, normalmente, é aquela que Adão passou lá Adão e Eva passaram lá no Éden.
Normalmente, tentação é algo que o inimigo joga para você cair realmente. Aprovação não. Para que serve uma prova? Para que serve uma prova? Para você se fortalecer, para você estar apto na escola. Quando o professor aplica uma prova, embora esteja no currículo escolar, né? Fazer prova, a prova significa justamente para testar o teu conhecimento, para ver se você realmente está apto para exercer a profissão a qual você está estudando. Para isso serve a prova, né? Por isso que muitas vezes a prova é difícil, né? A prova normalmente é difícil, porque ela tem que testar o seu conhecimento. Então a aprovação normalmente ela vem de Deus, ela não vem do diabo. Existem pessoas que transformam a aprovação em tentação. Tem pessoas que, através da prova, elas conseguem se sentir tentadas a pecar. Foi o caso de Abraão. Abraão estava passando por uma prova nesses 25 anos, não estava? A prova é de saber esperar, de ter paciência. Ele teve paciência? Não teve. Em determinado momento ele não teve. Ele tentou burlar o sistema, fazer as coisas do seu jeito, né? Mas aqui novamente Deus prova a Abraão. Vamos ver se Abraão está apto, né, para exercer o que Deus tinha para ele. Vamos lá. Capítulo 22, o verso 1 diz assim, ó: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. O primeiro verso já diz aqui que quem estava provando Abraão? Quem que é? O diabo? É Deus. Quem está provando Abraão é Deus, ó. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. Aí o verso 2 diz assim: então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. E aí, irmãos, é uma prova difícil ou uma prova fácil de se cumprir? Difícil, né? Imagina, Abraão esperou 25 anos. O sonho dele se realizar. O sonho se realizou, que foi ter um filho com Sara. Aí depois desse tempo, depois do seu sonho estar realizado, aí Deus fala assim, ó: vai lá, pega o seu filho e ofereça ele para mim em holocausto. O que Deus está falando? Mate seu filho para mim. Em grosso modo. Que eu quero ele como oferta. E aí, é uma coisa fácil ou uma coisa difícil? Imagine um sonho que você tem e de repente Deus chega, você conseguir realizar esse sonho, está vivendo esse sonho, você está ali nas nuvens porque está nesse sonho, aí de repente Deus fala assim, ó: pega isso daí que você tem, pega e dá para mim. Igual Deus fez lá com o jovem rico lá, pega toda a sua riqueza e dá para os pobres. E aí, é fácil ou difícil? É tão difícil que o jovem rico não conseguiu fazer, né? Oi? Ana, né? Mas aí foi a própria Ana que fez essa promessa e ela cumpriu. Realmente, mas realmente é uma aprovação. E agora, cumpro a minha promessa ou não cumpro? Né? Ela foi lá, cumpriu e entregou para Eli, Samuel, né? No tempo determinado. Quando o menino desmamou, ela entregou para ele ser um sacerdote e ser um profeta, né? Que Deus tinha um grande plano para ele, teve realmente, né? Aí vamos continuar lendo aqui. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho.
Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O verso 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram junto. Até aqui, irmãos. Observem o tempo verbal que Abraão ele usa para os seus servos. Quando ele fica lá no pé do morro, ele fala assim: fiquem aqui, tomem conta aqui das nossas coisas, do nosso jumento. Irá eu e o meu filho lá adorar ao Senhor e voltaremos nós. Abraão sabia que tinha que oferecer Isaque, mas na hora dele falar para os seus servos, ele fala o seguinte: nós vamos lá, nós vamos adorar o Senhor e nós dois vamos voltar. Não era para voltar só Abraão? Por que ele estava falando que ia voltar os dois? Tem duas hipóteses, né? Uma, eu acredito que ele não queria dizer para os seus servos que Deus estava pedindo Isaque, porque senão os servos poderiam impedir Abraão. Não, você não vai fazer isso não. Vai matar seu filho? Vai matar seu filho? Você está louco, né? E uma outra também é que o seguinte, é que Abraão, ele estava de fato acreditando que Deus iria providenciar um meio. Deus iria providenciar um meio para livrar Isaque da morte. Tanto é que quando Isaque pergunta para Abraão: pai, cadê o cordeiro para ser sacrificado? Nós estamos com tudo aqui, mas cadê o cordeiro para ser sacrificado? Aí o que ele responde para Isaque? Deus proverá para si o cordeiro. Atitude de fé. Deus proverá. Oi? Deus já tinha provado do nascimento. Desde o nascimento. É esse o ponto que eu queria chegar, irmã. A irmã entendeu? Passaram-se 25 anos Abraão esperando. Esses 25 anos, meus irmãos, foi um amadurecimento para Abraão. Esses 25 anos, Deus estava moldando Abraão. Para Abraão estar perfeito para receber a promessa. Para Abraão ser aquela pessoa perfeita a receber a promessa de Deus, para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Abraão não era mais aquele homem de 75 anos quando Deus falou com ele. Até o nascimento de Isaque, Abraão amadureceu muito, principalmente na sua vida espiritual. A sua fé cresceu, a sua fé aumentou. A fé de Abraão não era mais aquela de 75 anos, quando ele tinha 75 anos. A fé dele era muito mais forte, muito mais viva. Talvez se Deus tivesse dado o filho dele, depois de 9 meses, ele tinha 75 anos, aí com 76 anos nascia Isaque. Aí com 77 anos, com 90 anos, Deus pedisse, 80 anos, Deus pedisse Isaque como oferta. Será que Abraão iria dar Isaque como oferta, como ele estava fazendo aqui? Crendo que Deus iria fazer algo? Não. Deus precisava amadurecer também a fé de Abraão. Então, meus irmãos, muitas das vezes quando Deus está nos fazendo esperar, é porque Ele está querendo nos amadurecer. E toda vez que nós passamos por uma prova, é Deus querendo te fazer crescer. Porque quando você vai fazer uma prova na escola, o que você faz? Você estuda, você se prepara, para quando você for lá fazer aquela prova, você conseguir fazer. E Deus faz isso com a gente também, meus irmãos. Ele nos dá a prova para que nós possamos nos amadurecer, para que a nossa fé aumente. Não tem como a fé da pessoa aumentar sem provas. Muitas vezes você pede: Deus, me dá mais, aumenta a minha fé no Senhor, eu quero ter mais fé em Ti. Aí Deus te manda provas. Por quê? Porque é através da prova que a sua fé aumenta. Aí a pessoa reclama: não, eu queria que minha fé aumentasse assim, ó. Mas não é assim. Ou quem não entende tudo isso acaba murmurando e acaba enfraquecendo, caindo na fé. Caindo na fé, porque não entende isso. Está passando por uma prova. Aí desanima, né? Murmura, né? E nós vamos ver que isso vai acontecer muito, né? É isso mesmo. A prova, ela vem para te amadurecer, meus irmãos. O Tiago fala: tende por motivo de toda alegria ao passarem por várias provações. Motivo de toda alegria ao passarem por várias aprovações, porque a aprovação da vossa fé é para te tornar apto, para te tornar perfeito, né? Para ter o amadurecimento da tua fé. Abraão aqui já estava com uma fé amadurecida. Por isso que ele respondeu para seu filho: Deus proverá para si o cordeiro.
E eu gostaria de dizer, meus irmãos, que essa fé que Abraão tinha, ele conseguiu incutir no seu filho, Isaque. Sabe por quê, meus irmãos? Se vocês repararem aqui o texto, quem carregou a lenha para o holocausto? Isaque. Por que Isaque carregou a lenha para o holocausto? Porque Abraão já era velho. Talvez ele não tinha força física para carregar até o alto do monte. Isaque era novo. Isaque aqui não era criança, não era bebê, como alguns desenhos mostram, né? Abraão lá com um bebezinho, tentando sacrificar. Isaque aqui provavelmente deveria ter seus 13, 14 anos. Já é um homem moço. Isaque, quando percebesse que era ele que seria o cordeiro, a pessoa sacrificada, o que ele poderia fazer? Fugir. Ele era muito mais forte que seu pai. Mas não, ele como ovelha muda foi carregando ali a lenha, carregando tudo que seu pai pediu para carregar, inclusive a faca, o cutelo, né? A palavra de Deus diz que Abraão deu o cutelo para ele carregar também, o instrumento de que iria cravar nele, né? Que iria cravar em Isaque. Vamos continuar lendo aqui o texto e vamos ver o que aconteceu, né? Essa figura aqui acho que mostra Isaque de uma forma melhor, Isaque já grande, né? Muito mais forte que Abraão, né? Então foi necessário também Isaque ter fé, para deixar Abraão, ele pacificamente se entregar dessa forma, né? Verso 8, né? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro por holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Isaque pacificamente deixou Abraão fazer tudo com ele, né? E estando, aí, o verso 10, né? E estendendo a mão, pegou no cutelo para o imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, brandou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, respondeu-lhe ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhes faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que na hora que Abraão iria oferecer Isaque como sacrifício, quem aparece é Abraão impedindo ele? Um anjo, né? Um anjo aparece: Abraão, Abraão. Aí ele fala: eis-me aqui, Senhor. Aí fala: não faça mais isso, porque agora eu sei que temes a Deus, porque você não me negaste aquilo que você tinha de mais precioso, aquilo que você considerava de mais precioso. Mas tinha um problema, meus irmãos. Um altar estava montado, precisava-se fazer um sacrifício a Deus. Alguém precisava morrer, né? Alguém precisava haver morte para ser oferecida a Deus, né? Um sacrifício precisava ser feito. Então vamos continuar lendo aqui. Verso 13: Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte o Senhor se proverá. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus providenciou um cordeiro para estar morrendo, para estar sendo oferecido no lugar de Isaque. Deus providenciou um cordeiro para estar sendo oferecido no lugar de Isaque, como oferta, né? Deus providenciou um meio de Isaque não morrer, né? E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia diz que Abraão olhou em volta, quando viu, tinha um cordeiro lá preso pelo chifre. Por que esse cordeiro estava preso pelo chifre? Porque, meus irmãos, o cordeiro ele não poderia ter machucado nenhum.
Ele tinha que ser um cordeiro perfeito, ele tinha que ser um cordeiro sem machucado. Talvez se ele tivesse sido preso pela pata, ele iria ficar se batendo e iria se cortar, já não seria aceitável para Deus. Agora, quando você segura um cordeiro, uma ovelhinha pelo chifre, um bode pelo chifre, ele para. Ele fica sem reação, porque você segurou ali a arma dele, né? Então ele estava preso pelo chifre, ele estava ali parado, preso. Sem se bater, sem se sacudir, estava ali perfeito, intacto. E Deus então providenciou um cordeiro perfeito para estar morrendo no lugar de Isaac. Quem iria morrer? Isaac. Quem morreu no lugar? O cordeiro, né? Deus aqui está querendo mostrar, meus irmãos, é que interessante, meus irmãos, que Deus trabalha muitas vezes com ilustrações de coisas que acontecem, né? Deus quis mostrar para Abraão o seguinte: o libertador que ele iria enviar através da família de Abraão, através dessa nação a qual ele iria formar, o libertador faria a mesma coisa, meus irmãos. Quem teria que morrer? Todos. Mas quem morreria no lugar de todos? Esse libertador. Essa ovelhinha aqui, ela tem um simbolismo com o libertador, com aquela promessa que Deus ainda iria enviar. O libertador de Gênesis 3:15, de que ele enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente iria ferir o calcanhar, mas ele iria neutralizar a ação da serpente. Irmão Moisés, complemento. Sim. Certo. Sobre a reprovação, ela acontece no relacionamento de você mais com Deus. Né? E a tentação é aquilo que nos fala no Tiago, no 14. Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, pela nossa própria vontade. Verdade. Pelos nossos próprios desejos, né? Verdade. Então, às vezes, eu estou sendo tentado. Você está sendo tentado, é sua fraqueza. Sua fraqueza. É aí, né, que tem um relacionamento lá com Deus, né? E Deus, é nisso que a gente precisa ter muito cuidado com essa reprovação, porque tem muita gente usando essa palavra para manipular, né? Então você vai em um culto, em uma reunião qualquer, e vem lá e fala: olha, Deus te pede uma prova, tá, não sei o quê, dá seu carro, dá seu dinheiro, isso é maligno, isso maligno, é fogo, isso é de Satanás, isso, porra disso. Deus te relaciona com pessoas, Deus te relaciona com você, né? Então, essa é a minha palavra sobre a aprovação e a tentação. Naquilo que você se relaciona com Deus, é nisso que Ele vai estar te provando. Verdade. Então, isso vai dar mais para nós a nossa maturidade. Maturidade para a nossa fé. Esse relacionamento aí. Agora, com relação a Isaac e Abraão, eu estava ouvindo mais de sua fala, eu estava aqui imaginando, né? Isaac tinha uma confiança em seu pai. Verdade. Ele confiava, mas seu pai, ele não entendia a patavina do que estava acontecendo. Abraão sabia, ele não, mas ele confiava. Aí fiquei mais pensando, assim, o quanto que os nossos filhos confiam mais em nós. Verdade mesmo. Minha palavra. Aí fiquei mais pensando assim, quando Noé chegou lá na casa dele e disse assim: eu vi Deus. Tá bom. Aí, mas a esposa disse: tá bom. Aí você viu Deus. Eu falei, mas com Deus. E Deus disse para gente fazer um barco. Um barco, mas um navio. Sabe? Então, em um primeiro momento parecia loucura, não é? Por quê? Como o irmão mesmo disse, não chovia. Nunca mais viu chuva ali. E barco e um navio, peraí, né? O que você está falando? Mas havia também a confiança nesse homem.
Eu fico pensando, se você chegar hoje na sua casa, eu pergunto isso para todos aqui, eu pergunto isso mais para mim também, se você chegar assim, olha, Deus nos falou, é comigo, quantos vão acreditar? Aí você fala assim, ó, Deus falou comigo e disse isso. Fala uma coisa doida, quantos vão te seguir nesse projeto aí? Então é uma coisa para você estar se pensando, mas é o seguinte, voltando lá, qual o meu relacionamento mais com Deus? Isaac tinha essa confiança sobre o pai dele, onde ele via quem era o pai dele, ele sabia quem era o pai dele. Foi por isso que ele teve essa confiança e foi até o ponto dele se deixar ser amarrado e ser posto sobre o altar. Isso mostra a relação de Isaac a confiança. Que faça a mesma perguntando para mim também. Até onde meu filho iria com a confiança em minha palavra? Qual a minha sinceridade, qual a minha relação com os meus filhos? Verdade. São coisas importantes que essa é a história. Relação, né? Mas é do Velho Testamento, assim, mas ela nos ensina muito sobre essa relação Com entre certeza. nós, né? entre pessoas. Em pessoas, né? Isso aí que o irmão falou é muito interessante mesmo, meu. A confiança que Isaac tinha no seu pai, né? Ao ponto de ele não se entregar, né? Isaac falou, meu pai pode me matar aqui, ó. Ele está falando que é de Deus, então é de Deus, né? Ele acreditava no Deus, ele acreditava que seu pai era um homem temente a Deus, né? Ele acreditava, a mesma fé que Abraão tinha, ele estava tendo aqui no momento, né? E isso porque o quê? Abraão foi um exemplo para Isaac. Será que nós somos exemplos assim para os nossos filhos também? Né? Será que é essa fé que nós demonstramos para os nossos filhos? Ao ponto do nosso filho querer nos seguir dessa forma? Fala, não, eu quero ser igual ao meu pai, um homem de fé. Os filhos de Noé foi a mesma coisa. Eles ajudaram Noé a construir aquele barco. Eu falei aqui que Noé não salvou ninguém naquela época, né? As pessoas falam, um pregador falou que quem foi um dos maiores pregadores que já existiu no mundo. Aí o pessoal foi falando, o apóstolo Paulo, Jesus. Aí outros falam, não, Billy Graham, porque Billy Graham já evangelizou o mundo inteiro, tem registrado não sei quantas conversões através das mensagens dele, que parece que foi o homem que mais tem conversões registradas através das mensagens dele, né? Billy Graham. E aí ele falou, não foi nenhum desses, foi Noé. Aí o pessoal ficou questionando, mas Noé? Isso aí foi no seminário, o pregador falou, né? Aí Noé, ele pregou 120 anos e ninguém se converteu. Aí o pregador falou, ele pregou 120 anos, ninguém acreditou na mensagem dele, mas a família dele acreditou. Ele conseguiu salvar toda a família dele. Então isso aí o torna o maior pregador, porque não adianta nada você querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, né? É isso que o pregador quis dizer, né? Muitas vezes a gente quer ser exemplo para as pessoas lá fora, exemplo para a igreja, mas na nossa casa nós não somos nada, né? Na nossa casa nós somos a pior pessoa da casa, né? E muitas vezes a gente não entende, meu marido não se converte, porque ele não está vendo um exemplo na gente, né? Muitas vezes é por causa disso. Não estou dizendo que todas as vezes é por causa disso, tá, irmãos? Muitas vezes você tem a sua vida lá íntegra com Deus, você é uma pessoa temente a Deus, é um exemplo em casa de esposa, ou de marido, ou de filho, ou de filha, mas mesmo assim a outra pessoa tem um coração endurecido e é uma decisão dela. É uma decisão pessoal, não quer dizer porque é que você está falhando por causa disso, entendeu? Eu estou falando que algumas vezes acontece isso, a pessoa, ela na igreja é uma coisa, mas em casa é outra. Em casa é outra. Eu lembro, meu pai sempre conta essa história. Meu pai tem umas histórias que a gente fica em dúvida se é verdade ou se não é, mas ele fala que é verdade, né? Aí ele falou que uma vez uma pessoa foi, um membro da igreja, né, diácono, pessoa muito consagrada na igreja, uma pessoa assim, na igreja ele era uma pessoa muito importante. Aí esse camarada veio morrer, aí no velório dele, a esposa, a viúva, né, ficava para os filhos, vai lá, confere se seu pai está morto mesmo. Aí eles ficavam olhando, confere se seu pai está morto mesmo. Eles estavam comemorando que o pai tinha morrido. A mulher estava comemorando que o marido tinha morrido, porque em casa ele era o cão. Na igreja ele era uma coisa, em casa ele era a pior pessoa do mundo, né? Então eles estavam comemorando, né? Então, o que adianta? Eles estavam indo, não, vai lá, vê se ele está morrendo, vê se ele está morto mesmo, para ele não voltar, né?
Então não adianta nada. E Abraão, ele soube demonstrar isso para o seu filho, para Isaac, né? Domingo passado, eu fui no velório, né? Segundo que a gente escuta dos vizinhos, o marido era, portanto, a mulher trabalhava de cuidadora e só vinha para casa no fim de semana para ficar junto com o marido. Ele morava numa casa e ela na outra. Ei, E aí, né? casamento árabe? Então, mas cada um na sua casa. Tão ruim que ela falava que ele era. Aí eu fui lá no vizinho, né? Os vizinhos mais velhos, todo mundo foi. Aí tava a pregação deles lá, né? E eu nunca tinha participado assim, nem deles, é da Cristã do Brasil, né? Portanto, que eles não fazem curso nem lá dentro do velório. Eles tiram pra fora e fazem o curso, né? Divide, mulher privada, e eu, que na igreja dele não tem pregador, qualquer um sentia a palavra, mas ele falou tão bem daquele irmão que eu vi a hora dele se levantar. Ressuscitar, né? Então, né? E pra quem conhece a esposa dele... Via que não era isso tudo, né? Então, isso é o problema, né? Então, irmãos, que a lição de hoje nos ensine, meus irmãos, que Deus sempre proverá. Deus proveu. Deus prometeu que iria enviar o libertador. Esse libertador, ele está ilustrado aqui através da história de Abraão, né? Isaac deveria morrer, mas Isaac não morreu, porque Deus providenciou um cordeiro para morrer no lugar de Isaac, para ser oferecido no lugar de Isaac. Uma oferta precisava ser oferecida para Deus, e Deus providenciou para si essa oferta. E isso nos mostra o libertador que Deus estava prometendo. Deus falou, o libertador vai fazer isso por vocês. O libertador vai morrer no seu lugar, Abraão. O libertador vai morrer no lugar de todas as nações, para pagar o pecado, o preço do pecado, que é a morte. Esse libertador vai conseguir pagar esse preço, o que é a morte. E, meus irmãos, uma outra importante lição que os irmãos já discutiram aqui é que tipo de exemplo nós estamos deixando para os nossos filhos, né? Para a nossa família, né? Será que nós temos demonstrado essa fé ao nosso filho? Que tipo de legado? Nós estamos falando muito sobre legado, né? Nós queremos demonstrar para os nossos filhos. Que tipo de legado você quer deixar para o seu filho, para que o seu filho ensine aos filhos dele, né? Eu espero que sejam legados bons, legados de fé e legados de homens e mulheres tementes a Deus. Nós vimos aqui que Isaac, ele se inspirava tanto, ele confiava tanto em seu pai, porque nós vamos ver que futuramente ele passou pela mesma provação que seu pai. Ele casou-se com uma mulher estéril. E a palavra de Deus diz que ele orava todos os dias pela sua esposa, para que ela tivesse filho. Incessantemente, ele orava para que a sua esposa tivesse filho. E Deus assim concedeu, né? A fé que Abraão teve, transferida, não podemos assim dizer transferida, mas seguida por Isaac, né? Então que Deus esteja nos abençoando. Está terminada assim a nossa lição de hoje.